Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos começar aqui a falar sobre integral de superfície. A gente já tinha visto integral de linha. O que é uma integral de linha? Bom, eu pego uma função, essa função pode ser um campo escalar ou um campo vetorial, né, que tem integral de linha sobre campo escalar, integral de linha sobre campo vetorial. E aí esse campo escalar ou vetorial, a gente vai integrar esse campo percorrendo um caminho ali, uma curva, uma linha ali no domínio daquele campo. Agora, no nosso caso, a gente vai começar a trabalhar de integral de superfície nessa aula. Então, eu também vou calcular a integral de um campo escalar nessa aula ou um campo vetorial que é a próxima aula. Só que em vez de percorrer ali um caminho, uma linha, né, uma curva, aí eu vou calcular a integral sobre uma superfície. Então eu tenho uma superfície aqui. No caso, essa superfície seria o domínio do nosso campo escalar, ou na próxima aula seria o domínio do nosso campo vetorial. Então cada ponta aqui dessa superfície vai levar um escalar, desse campo escalar. Na próxima aula, cada ponto dessa superfície vai levar a um vetor, que seria o campo vetorial na próxima aula. E eu vou querer calcular a integral desse campo, no nosso caso dessa aula campo escalar, sobre uma superfície. Agora não é só uma curva, né, que seria a integral de linha. Agora eu vou integrar sobre uma superfície. E a gente viu já nas últimas aulas como representar a superfície, né? A gente pode representar, por exemplo, superfície como gráfico de uma função de duas variáveis, né? Porque se eu tenho uma função de duas variáveis independentes com uma variável dependente, o gráfico dela dá no R3, dando uma superfície, né? Ou, por exemplo, eu posso fazer de uma forma parametrizada, né? Eu posso representar uma superfície de forma parametrizada, né? A diferença é que curva, quando eu parametrizava a curva, era só uma variável de parametrização. E a gente viu quando a gente parametriza a superfície, a gente tem duas variáveis de parametrização. Vamos começar relembrando como que era a integral de linha sobre campo escalar. Já que a gente está começando sobre campo escalar, vamos lembrar como é que é a integral de linha lá em campo escalar. Aí era o seguinte, a gente tinha um campo escalar. Lembra que um campo escalar, né? Um campo escalar é o seguinte, eu tenho tipo várias variáveis, né? No caso aqui 3, né? Mas a saída é um escalar, né? Então a saída é um valor real. Então tem uma campo escalar, ou seja, uma função escalar, uma função que a saída é um escalar, né? E ela é definida sobre uma certa curva C. Né? E a gente pode parametrizar a curva desse jeito, né? O gama de t é a parametrização dessa curva C. E aí cada t que eu escolher, eu acho um ponto, né? Cada t que eu escolher, eu acho um ponto lá da minha curva. Que seria o x de t, y de t se for no R2, ou x de t, y de t, z de 3 se for no R3. Aí a gente definiu o seguinte, uma forma de calcular a integral de linha de uma função escalar sobre uma curva, né? C. Que é o seguinte, a integral dessa função sobre essa curva. A gente viu que a gente pode calcular dessa forma aqui, né? Se o SF for uma função escalar, um campo escalar, fica a integral de AB dt. Esse AB seria um intervalo do t, que é a variável de parametrização. Aí a gente pega f, que é essa função aqui da parametrização, vezes o normo, né? A norma, o módulo da derivada da parametrização. A gente viu que essa é a forma de a gente calcular ali o integral de linha. Lembrando que essa função aqui, ok, é a função que eu estou integrando. Essa função pode ser um campo escalar, né? Campo escalar fica essa fórmula. Ou pode ser um campo vetorial, aí já muda um pouquinho, mas vamos só ver como que eu posso calcular uma integral, tá? Se for campo vetorial, aí já muda um pouquinho a fórmula. Né? Lembra que campo vetorial, aí você já pega o f da parametrização, né? E você vai multiplicar pela própria derivada, né? Não a norma da derivada, né? Pela própria derivada da parametrização, né? Isso se for campo vetorial aqui em cima. Tá? Mas só para lembrar, a gente viu o seguinte, se o C aqui foi uma curva, né? Aí eu posso integrar um campo escalar, ou seja, uma função escalar sobre uma curva, que é a integral de linha sobre campo escalar. Eu posso integrar isso daqui se fosse um campo vetorial. Seria uma integral de uma função vetorial, ou seja, um campo vetorial sobre uma curva, que é a integral de linha sobre campo vetorial, que a gente já viu. Okay? E aí, no nosso caso, isso daqui vai virar, em vez de falar ser uma curva, vai ser uma superfície.
E a gente também vai ter dois casos. Eu vou ter integral de superfície de campo escalar e de campo vetorial. Então eu posso calcular a integral de um campo escalar sobre uma superfície, ou também uma integral de um campo vetorial sobre uma superfície. Então essa f aqui, cuidado, essa f não tem nada a ver como a gente vai definir a superfície, tá? A gente vai definir uma superfície. Essa f é o seguinte, cada ponto daquela superfície vai ser levada a uma saída. Se for um campo escalar, cada ponto da superfície vai ser levado a um escalar. Se for campo vetorial, cada ponto da superfície vai ser levado a um vetor, ok? Mesma coisa aqui, né, na integral de linha, né? A gente tinha uma curva. Se fosse integrar uma função escalar, um campo escalar sobre essa curva aqui, seria uma integral de linha. Cada ponto dessa curva aqui seria levado a um outro valor. Então, cuidado, na parametrização a gente tem o t. Para cada t a gente acha um ponto da curva. E para cada ponto da curva, a gente acha um valor do campo escalar, ok? Então, essa função aqui pega o ponto da curva e leva um escalar. E a gente tem a parametrização que leva o t a um ponto da curva, tá? No caso, se fosse campo vetorial, né? Cada ponto seria um vetor saída, né? Aí seria um campo vetorial, cada ponto da curva levaria um vetor, mas mesmo assim, a parametrização t levaria a um ponto da curva, tá? No caso agora, que a gente vai entrar em integral de superfície, o t não é só uma variável, né? No caso a gente vai ter duas, né? A gente vai ter aqui, ó, o uv, né? O uv. Para cada ponto aqui do nosso plano V, a gente vai achar um ponto lá da superfície, ok? E para cada ponto da superfície, a gente vai achar um valor da nossa função f, tá? Então, nossa função f não vai definir a superfície. Na verdade, ela vai definir qual que é. Cada ponto da superfície vai ser levado a um valor. Por exemplo, eu posso pensar qual que é a temperatura em cada ponto dessa superfície. Então essa função vai me dizer a temperatura em cada ponto dessa superfície. Ou essa função f pode ser a densidade em cada ponto dessa superfície. Então eu vou lá pegar um valor, no caso superfície, agora eu preciso de duas variáveis de parametrização. Então eu vou pegar lá um UV, um par ordenado UV, e cada par ordenado que eu escolher vai levar um ponto da superfície, e essa superfície vai ser aplicada uma função f que vai se levar um valor. No caso de campo escalar, né? Na próxima aula a gente vai ver campo vetorial, aí vai levar num vetor, tá? Mas isso é na próxima aula. Por enquanto a gente vai levar num escalar, né? E aí, por exemplo, se eu estiver falando de temperatura, se eu estiver falando de densidade, né? Tudo isso entra em campo escalar. Então vamos lá, como que é a integral de superfície? Ó, sobre campo escalar por enquanto. Se eu tenho um campo escalar, ou seja, uma função, né, escalar f de xy, né? E ela é definida sobre uma superfície S. E essa superfície S tem essa parametrização aqui, né? A parametrização que eu estou chamando de R. R de UV. Perceba que eu tenho duas variáveis de parametrização. E aí o UV vai definir qual que é o X, qual que é o Y, qual que é o Z. Uma superfície é no R3, né? Então eu vou ter o X de UV, que é o primeiro componente ali do ponto, né? Primeira coordenada do ponto do ponto aqui da superfície. O y de uv é a segunda coordenada desse ponto, né? E o z, que também depende de uv, vai ser a terceira coordenada desse ponto aqui dessa superfície. Então, a integral de superfície desse campo escalar sobre a nossa superfície S é dado o quê? Aqui é só para escrever, né? Integral do campo escalar F sobre a superfície S vai ser o quê? No caso aqui vai ser uma integral dupla. Por que é uma integral dupla? Aqui não era uma integral simples, porque era integral dt, que era uma integral sobre a variável de parametrização, só que só tinha uma variável de parametrização lá quando a gente trabalhava com curva, com linha. Agora na superfície tem duas variáveis de parametrização. Então eu vou calcular a integral dupla du dv. É a integral dupla porque eu tenho duas variáveis de parametrização. E esse d aqui é a região lá do UV. Qual que é a região lá do UV, ok? Que cada ponto vai determinar essa superfície. Então eu tenho essa superfície aqui, ok? Qual que é a região que todos os pontos dessa região vai virar um ponto dessa superfície? É essa região aqui? Então o meu D vai ser esse daqui, tá? Então esse D aqui são os intervalos de integração das variáveis de parametrização UV ou θ, Z, depende da parametrização. A gente viu uma aula aí só de parametrização de superfície. Aí a fórmula vai ficar parecida, ó. Aqui não era f da parametrização vezes a norma da derivada da parametrização.
Aqui vai ficar, ó, integral de superfície f da parametrização também, vezes, agora não tenho só uma derivada, né? A parametrização tem duas, tem o RU e o RV. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um módulo vezes o módulo do produto vetorial entre essas derivadas da parametrização. É o produto vetorial. A gente até viu que esse RU-RV é o vetor normal, né? Ao ponto. Então, se eu pegar um vetor normal ao ponto, vai ser esse daqui, né? Esse RU-RV. O produto vetorial entre RU e RV. Ok? Mas eu vou calcular a norma desse produto vetorial. E isso daqui é quando estou sobre um campo escalar, tá? Se for um campo vetorial, só muda só um pouquinho, mas você já dá para ter uma ideia, lembrando a integral de linha sobre campo vetorial, tá? Mas vamos deixar isso para a próxima aula. Vamos pegar essa fórmula aqui, tá? Integral de superfície agora sobre campo escalar. Antes deixa eu só apagar aqui, porque eu tenho que falar uma coisa importante. Então aqui é um produto vetorial, né? A gente já viu. Uma coisa importante é o seguinte: se essa função for 1, função constante 1, então a nossa integral de linha vai ser a área daquela superfície. Se eu quiser a área da superfície, é só calcular a integral da função 1 sobre aquela superfície, né? Ou seja, se eu usar essa fórmula aqui, integral a função é 1, então não importa o x, o y, o z, não importa qual que é a parametrização da curva, 1 é constante, 1 fica 1, né? Então vai ficar a integral dupla de 1 vezes a norma do produto vetorial entre RU e RV, né? Sobre a região D, que determina qual que é a região D lá no V, nas variáveis de parametrização, que determina cada ponto da nossa superfície, ok? Então eu posso ter um exemplo, por exemplo, se eu vou aplicar, eu quero saber a massa de uma superfície, eu posso fazer a integral da função densidade sobre aquela superfície. Aí eu uso essa formulazinha aqui, né? Aqui vai ser a mesma coisa superfície, aqui vai ser a função densidade, né? Agora, se eu quero saber a área, né? Se eu quero saber a área, é só chamar a função de 1, né? Integral de 1 sobre aquela superfície. Vai ficar a integral dupla de 1 vezes o produto vetorial de RU e RV, né? Ou Rθ, RZ, depende de qual que são os nomes das variáveis de parametrização que eu coloquei aqui. Aqui deu o dV, ou dr dθ, ou dr dθ dz, ou dθ dφ, depende de qual que são os nomes das variáveis de parametrização, sobre a região lá dessas variáveis de parametrização, ok? Essa área de superfície seria o seguinte: imagina o nosso paraboloide, que a gente trabalhou bastante com paraboloide de revolução, que é a trufa. Se a gente pegar o volume da trufa, que a gente já calculou, seria o tanto de recheio que tem a trufa. Essa área de superfície, se a gente pegar, é quanto de chocolate que eu preciso para fazer ali a minha trufa, tá? Porque eu preciso do chocolate ali por fora, né? Lógico, mais a área da base, né? Se eu pegar a área de superfície tudo, todo aquele parabólico de revolução, mais a base ali, essa seria a área de superfície dessa trufa. É o tanto de chocolate que eu preciso para fazer, que difere do volume, que é o tanto de recheio que eu teria, né? Mas vamos lá, vamos fazer um exemplo que dá uma função, né? Eu quero calcular a integral de uma função sobre uma superfície, e depois a gente faz um exemplo também para calcular a área de uma superfície, tá? Primeiro exemplo, calcula a integral, ok, de x² e y². Então já tem a função, ó. A minha função xyz é o seguinte, é x² mais y², tá? ds, onde S é a superfície do tronco do cilindro, ok? Rθz, que é aqui 2 cosseno de θ, 2 seno de θz. A gente já viu que essa é a parametrização de uma superfície de um tronco de cilindro, né? No caso, como é 2, quer dizer que o raio é 2, né? Quer dizer, no caso, eu tenho um cilindro de raio 2, ok? Tem um cilindro de raio 2. É sobre esse cilindro que eu quero calcular a integral. Então, essa daqui é minha superfície. E essa daqui é minha função, meu campo escalar. x² mais y². Né? Aí, no caso, o θ é de 0 a 2π, porque eu vou dar uma volta inteira, né? E o z é de 0 a 6. Então, vai ser a altura já sei a altura do cilindro aqui, 6. E vamos calcular essa integral aqui de superfície, né? Integral de superfície, porque eu vou calcular sobre uma superfície. Integral de uma função sobre uma superfície, a gente viu que a fórmula fica desse jeito aqui, ó. Integral dupla de f da parametrização
vezes o produto vetorial entre as derivadas da parametrização, né? No caso de θdz, porque justamente as variáveis de parametrização é θ e z. E esse d aqui são os intervalos de parametrização, que no caso são esses intervalos aqui, né? O θ vai de 0 a 2π e o z vai de 0 a 6, né? Que são as regiões que a gente vai utilizar para determinar a nossa superfície dentro das duas variáveis de parametrização. Então vamos começar aqui com f da parametrização, ou seja, f de r de θz. Okay? Ó, o f é x² mais y², tá? Quem que é o r de θz? É a parametrização, que é justamente ali, ó, 2 cosseno de θ, 2 seno de θ e z. Qual que é a função? A função é pegar o x ao quadrado, que é o primeiro componente ao quadrado, mais y² ou seja, o segundo componente ao quadrado. E o terceiro não depende, tá? A função não faz nada com o terceiro, só pega os dois primeiros, que é o que está escrito aqui, tá? Aí você vai ver o que a função está falando. Então, vou pegar esse primeiro aqui, 2 cosseno de θ ao quadrado, mais, né, o y², que é esse segundo aqui, 2 seno de θ ao quadrado. E aqui não tem o z. Aí vamos continuar aqui a conta. Aqui 2 ao quadrado dá 4, cosseno ao quadrado dá cosseno ao quadrado. Mais aqui mesma coisa, 2 ao quadrado dá 4, seno ao quadrado dá seno ao quadrado. Coloco o 4 em evidência, vai ficar 4 que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1, vai ficar 4 vezes 1, que deu 4, tá? Então, f da parametrização deu 4, ou seja, eu troquei aqui na minha função f o x por 2 cosseno de θ, o y por 2 seno de θ e o z por z, que é a parametrização da superfície que a gente está trabalhando. Agora, vamos calcular o rθ e o rz e fazer o produto vetorial entre eles. E aí, depois, o que der, eu multiplico por 4, que é o f da parametrização. Então, vamos lá. Quem que é o rθ? O rθ é você pegar o r e fazer a derivada em relação a θ. Então, olha só, aqui é constante 2, mantém, né? Derivada de cosseno de θ é menos seno de θ. Menos seno de θ. Aí eu vou derivar agora o segundo componente em relação a θ, ainda é rθ. O 2 mantém, derivada de seno de θ é cosseno de θ. E o terceiro componente é z, não tem θ, derivada de z em relação a θ é zero, porque é só constante. Esse é o rθ. E o rz? Vamos fazer aqui o rz. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a z. Primeiro componente não tem z, é tudo constante, derivada é zero. Segundo componente não tem z, derivada é zero, que é tudo constante. E o terceiro é z. Derivada de z em relação a z dá 1. Pronto, calculei o rθ e o rz. Agora eu vou calcular o produto vetorial. Cuidado que eu vou calcular primeiro o produto vetorial e depois eu vou fazer o módulo desse produto vetorial. Como que eu faço o produto vetorial entre dois vetores? Então, eu tenho rθ e rz. O produto vetorial é o seguinte. Eu vou colocar ijk na primeira linha. Produto vetorial é sempre isso. Na segunda linha, eu vou colocar os componentes do primeiro vetor, que é o rθ, que é menos 2 seno de θ. Vamos dar um espaço maior aqui. Menos 2 seno de θ. 2 cosseno de θ e 0, né? E na primeira linha aí, jk. Deixar alinhadinho só para ficar mais bonito. E aí na terceira é o rz, que é 0,01. 0,01. E eu vou calcular o determinante. Produto vetorial é isso. Então eu vou copiar as duas primeiras colunas. Aí o que eu faço? Vou fazer lá, diagonal principal. Então agora eu vou achar o rθ vezes o rz. Diagonal principal, multiplique, mantém o sinal, diagonal secundária, troca o sinal. Então vamos lá, aqui o i vai pegar 2 cosseno de θ vezes 1, dá 2 cosseno de θ, vezes i, dá 2 cosseno de θ i, ok? Aqui o j vai multiplicar por 0. 0 vezes 0 é 0, vezes j é 0. Então nem preciso colocar. Aqui também vai multiplicar por 0, né? Menos 2 seno vezes 0 dá 0, vezes k deu 0. Nem vou colocar. E na diagonal secundária, troco o sinal. 2 cosseno vezes 0 dá 0, vezes k deu 0. Aqui,
0 vezes 0 é 0, vezes i é 0. E aqui vai ficar 1 vezes menos 2 seno. 1 vezes menos 2 seno dá menos 2 seno. Só que troca o sinal porque dá no sentido da diagonal secundária. Menos com menos fica mais, né? Mais 2 seno de θ e esse vai acompanhar o j. Ok? Bom, achei aqui o produto vetorial entre o rθ e o rz, que ficaria o seguinte. O i, o que acompanha o i, é o primeiro componente, que é o 2 cosseno. O que acompanha o j é o segundo componente, que é 2 seno. E o que acompanha o k é o terceiro componente. Não tá, então é 0, né? Quer dizer que só tem 0 com k. Ok? Achei. Esse rθ é rz. Cuidado, olha só, você viu que eu estou seguindo a fórmula. Eu calculei primeiro o f da parametrização, depois eu calculei o rθ, depois eu calculei o rz, depois eu calculei o produto vetorial entre o rθ e rz. Deu esse daqui, produto vetorial sempre é um vetor. E agora eu vou calcular a norma entre o produto. Okay? Como que eu calculo a norma, o módulo de um vetor? Você pega a raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Então é o seguinte, o rθ rz, ó, rθ vezes rz, deu isso daqui. 2 é 2 cosseno e 2 seno, né? 2 cosseno, 2 seno e 0. Só que eu quero a norma. A norma é o quê? Que seria o módulo, né? O módulo de vetor seria o tamanho do vetor. Você vai pegar a raiz quadrada, vai pegar o primeiro componente ao quadrado, mais o segundo componente ao quadrado, mais o terceiro, que é o 0, né? Ao quadrado. Aqui vai ficar a raiz quadrada, que 2 ao quadrado é 4, 4 cosseno ao quadrado de θ, mais aqui também vai ficar 4 seno ao quadrado, né? Que 2 ao quadrado é 4, seno ao quadrado de θ. E 0 ao quadrado é 0. Né? Olha só que ficou 4 cosseno mais 4 seno. Eu posso colocar o 4 em evidência, mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Né? Lá vai ficar, né? Nem sempre essa conta vai ficar igual, obviamente, né? Mas nesse caso ficou. Mesma coisa que ficou aqui, eu coloquei o 4 em evidência, não ficou 4, multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, e cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado não é 1, e 4 vezes 1 dá 4. Mesma coisa aqui. Se eu colocar o 4 em evidência, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que multiplica 4. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, 1 vezes 4 dá 4, então dá raiz de 4. E quanto que é raiz de 4? Dá 2, tá? E aí, lá na fórmula, a gente precisa do quê? Do f de r vezes o módulo do rθ-rz, né? Então é o seguinte, ó, a gente vai calcular a integral dupla. A gente quer essa integral dupla, né? Do f do rθz vezes a norma do rθ-rz. É isso que está lá na dθ-dz. Aí vai ser integral dupla. O f da parametrização deu 4. E essa norma aqui deu 2, vai ficar 8. Então a gente tem que calcular essa integral dupla aqui, na integral dupla de 8 dθ-dz, tá? A gente tem que colocar os intervalos, tipo, o z é de 0 a 6, né? Então, no caso, o z era de 0 a 6, né? De 0 a 6. E o θ é de 0 a 2π. O θ é de 0 a 2π. Então, na verdade, tem que calcular essa integral aqui, né? Vamos lá. Aqui, qual que é a integral de dentro? Essa daqui, ó. Então, vamos lá. Integral de 0 a 2π de 8 dθ vai ficar o quê? Integral de 8 dθ. Integral de constante é constante vezes a variável, né? Então, vai ficar 8θ, substituindo de 0 a 2π. Então, 8 troca o θ por 2π, menos 8 troca o θ por 0. 8 vezes 2π dá 16π, menos 0 dá 16π. Aí eu vou aqui substituo. Eu vou ter integral de 0 a 6. Essa integral de dentro deu 16π dz. Né? Aqui não tem z, é constante. Né? A integral de constante é a constante vezes a variável, no caso a variável é z, de 0 até 6. Né? Troca o z por 6, menos troca o z por 0. Né? Aqui já zerou, nem vai fazer a conta. Né? Vai ficar 16 vezes 6, vamos ver quanto que dá a conta.
16 vezes 6, 96π. 96π. Pronto. Essa daqui é o resultado da integral de linha. De linha não, desculpa, de superfície. Né? Então, olha só, eu calculei a integral dessa, campo escalar. Veja que é um campo escalar, porque se eu colocar xy, o resultado dá um número, concorda? Dá um escalar. A integral desse campo escalar sobre a superfície S, que é essa parametrização da superfície S, que é a parametrização justamente da superfície do tronco do cilindro. Ok? Nesse intervalo aqui das variáveis de parametrização. E aí, usando essa fórmulazinha aqui, eu calculei o f de r. A parametrização já estava de graça, né? Se fosse... Talvez tenha exercício que você precisa calcular qual que é a parametrização antes, né? Mas já estava de graça, eu só calculei o f, que é o campo escalar sobre aquela parametrização, no caso deu 4, ok? Mas não precisa ser necessariamente 4, pode ser que apareça ali um θ, um z, um v, né? Depende do nome das áreas de parametrização, nem sempre vai ser constante. Do jeito que deu aqui, calculei o rθ, que é derivada de tudo em relação a θ, calculei o rz, que é derivada de tudo em relação a z. Aí pode ser que os nomes das variáveis de parametrização seja t e s, que seria RT e RS, tá? Ou pode ser que as variáveis de parametrização seja u e v, aqui seria RU e RV, ok? Então aqui é o R uma variável, R outra variável das duas variáveis de parametrização. Aí eu faço o produto vetorial entre eles, multiplico pelo f e θ, vou calcular uma integral dupla, levando em consideração que o d são os intervalos de integração dessas duas variáveis de parametrização. Pronto, foi o que a gente fez. Achou a resposta 96π, tá? Então, é assim que a gente faz a integral de superfície sobre um campo escalar. Agora, vamos ao segundo exemplo, que eu falei que a gente vai calcular a área de superfície. E eu quero justamente demonstrar a fórmula da área de superfície de uma esfera. Você lembra qual que é a fórmula da área de superfície de uma esfera? É essa daqui, ó. A área de superfície de uma esfera é 4πr². No caso, o r é o raio da esfera, tá? Essa é a fórmula. Vamos demonstrar essa fórmula. Como? Primeiro, eu vou ter que parametrizar a minha superfície. Minha superfície é o quê? Uma esfera. Então, vamos lá, parametrizar. A gente viu que a parametrização é desse jeito, quando o raio, né? No caso, a gente vai chamar o raio de A, tá? Esse é o raio. Ou seja, se a gente trocar aqui, vai ficar... A resposta vai ter que dar isso, ó. 4π A², né? Porque eu estou chamando o raio de A, tá? Só para não confundir com esse Rzinho aqui. Mas se quiser colocar R maiúsculo também não tem problema, tá? Com o Rzinho que é a parametrização. E a gente viu que a parametrização de uma esfera vai ser o seguinte, né? Vai depender de um θ e um φ. Geralmente a gente chama θ e φ porque esses daqui correspondem a ângulos, né? Essas variáveis de parametrização. Aí vai ser o A, que é o raio da esfera, cosseno de θ, seno de φ. A, que é o raio da esfera, seno de θ, seno de φ. A, cosseno de φ. O θ vai de 0 a 2π e o φ vai de 0 a π. Né? Isso daqui dá uma esfera, é uma parametrização de uma esfera de raio A, tá? E a gente quer calcular a área de superfície. A gente viu que na área de superfície é só calcular a integral da função 1 sobre aquela superfície, que vai virar a integral dupla de 1 vezes o rθ vezes o rφ. Rθ e rφ justamente porque o nome das variáveis de parametrização é rθ e rφ, sobre o d. O d é o intervalo das variáveis de integração, que no caso aqui é de 0 a 2π o θ e de 0 a π o φ, tá? A gente tem que chegar nisso daqui, 4π². Não vai chegar 4πr² porque eu chamei o raio de A, tá? Então tem que chegar aqui, 4π². Vamos ver se a gente chega nisso. Então vamos lá, a função, ó, no outro a gente tinha que calcular o f da parametrização, no caso a função é 1. Então não preciso calcular f da parametrização, porque ela é sempre 1. Importa a parametrização, se a função é 1 é constante 1. Posso pegar qualquer curva, 1 é 1, tá? Então aqui vai ser sempre 1. Só tem que calcular essa parte aqui. Então vamos começar lá vendo quem que é o rθ. Quem que é o rθ? Vamos derivar aqui em relação a θ. Então lá, o A é constante, mantém. Derivada de cosseno de θ é menos seno de θ. Estou derivando em relação a θ, tá? E aqui é seno de φ. Cuidado, seno de φ, ó, é constante, porque eu estou derivando em relação a θ. Então, constante multiplicando mantém, tá? Então, toma muito cuidado aqui, ó. Não vai derivar esse seno de φ que vira cosseno de φ quando você está derivando em relação a θ. Tá? Aqui de novo em relação a θ. Veja que o A é constante e o seno de φ também é constante, porque eu estou derivando em relação a θ primeiro. Então aqui o A deriva o seno de θ, fica cosseno de θ. E o seno de φ mantém, né? Porque é uma constante. Constante multiplicando mantém. E aqui eu vou derivar em relação a θ. Veja que não tem θ. Se não tem θ é tudo constante, derivar de constante é zero. E aí eu vou calcular o Rφ. Vamos lá, vou derivar aqui, ó.
O A mantém, o cosseno de θ mantém, que é constante. Vou derivar aqui. Derivada de seno de φ em relação a φ é cosseno de φ. Aqui, de novo, o A é constante, o seno de θ é constante. A, seno de θ mantém. E aqui, seno de φ, em relação a φ, a derivada fica cosseno de φ. Né? Agora aqui tem φ. Então, derivada de A cosseno de φ é o seguinte, o A mantém. Derivada de cosseno de φ vai ser menos seno de φ, né? Então, eu vou colocar o menos aqui na frente. Menos seno de φ. Ok? E aí eu vou calcular agora o produto vetorial entre o Rθ e o Rφ. Então, vamos lá. Na primeira linha eu vou colocar IJK, mas aqui como é grandão cada termo, eu vou colocar primeiro os termos, aí eu coloco o IJK centralizado, só para ficar bonito, tá? Vamos lá, o primeiro termo vai ficar menos A seno de θ seno de φ. O segundo vai ficar A cosseno de θ seno de φ. E o outro vai ser zero. Aqui, ó, o terceiro vai ser A cosseno de θ cosseno de φ. O segundo é A seno de θ cosseno de φ. E o outro é menos A seno de φ. E aqui JK. Aí a ideia é o seguinte, ó. Eu vou fazer S, porque agora tem que calcular a norma, né? O módulo. O módulo não, desculpa, o determinante. Para calcular o determinante, eu vou fazer meio direto, tá? Se você quiser ir fazer no seu papel, copiar as duas primeiras colunas para ver que vai ficar do jeito que eu vou fazer, você faz, tá? Mas eu vou fazer de um jeito que a gente chama até... Tem gente que chama do método da cebola. O método da cebola é o seguinte, em vez de você copiar as duas primeiras colunas, depois que você está craque em calcular o determinante, não precisa mais copiar as duas primeiras colunas. O que você faz? Você pega essa primeira elemento aqui e calcula a diagonal principal aqui, ó. Esse produto. Aí esse outro você vai pegar a diagonal principal. Aí você sabe que quando você chegar aqui, esse cara vai ser esse primeiro aqui. Então você já multiplica lá por esse cara aqui. E esse K, quando você multiplicar, você sabe que vai pegar a partir daqui, ó. Aí você pega esse daqui, tá? E aí na volta a mesma coisa. O K você pega aqui normal. O J você pega e você sabe que o próximo seria esse primeiro aqui. E o I você sabe que vai dar aqui, tá? Vamos tentar fazer direto. Se você não conseguir entender esse direto, aí você pega e copia as duas primeiras linhas e você vai ver que vai cair na mesma coisa. Vamos começar aqui com o I. Ó, o I vai multiplicar aqui, ó. O A... Vamos pegar já os dois I? Eu já vou pegar os dois I, tá? Eu já vou pegar tudo que está com I. Vamos lá. Tudo que está com I. Primeiro, o I eu vou pegar aqui. Esse eu vou multiplicar, tá na diagonal principal. Vou multiplicar sem trocar o sinal, tá? Aí vamos lá. Aqui vai ficar o A, que multiplica com esse A, dá A ao quadrado. Aqui vai ficar mais com esse menos, dá menos. E não muda o sinal, porque justamente é no sentido da diagonal principal. Aqui vai ser cosseno de θ. E aqui esse seno de φ vai ficar seno ao quadrado, né? Porque vai ficar seno vezes seno, seno ao quadrado de φ. Ok? E esse é o I. E se eu pegar o I no sentido da diagonal secundária, aí é o seguinte, esse I estaria aqui, né? Ele pegaria andando para trás aqui, ó. Então esse I viraria para esse zero e depois para cá. Então ele multiplicaria com zero, tá? Se você não entendeu, você vai ver. O I estaria aqui, né? Ele viria, multiplicaria o zero aqui. Então zeraria. Então o I aparece aqui, iria aparecer aqui, mas multiplica por zero. Então beleza. A primeira coordenada, que é o que está com I, já acabou, é isso. Vamos ver o J. O J ele vai multiplicar aqui e ia ter o primeiro elemento que é esse. Mas já seria zero vezes isso. Okay? Já seria zero, então nem vou colocar. E se eu pensar na diagonal secundária, o J estaria aqui, ó. Ele passaria multiplicando justamente esse cara que estaria aqui e depois esse finalzinho, né? Então, ou seja, o J multiplicaria esse e depois esse, tá? Esse com esse seria o J. Só que aí, como ele está no sentido da diagonal secundária, mudaria o sinal. Então, tipo, menos com menos dá mais, só que ele mudaria o sinal, ficaria menos. A vezes A dá A ao quadrado, aí eu tenho seno de θ. E aqui seno vezes seno dá seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ. Tá?
Então o j em um lado zeraria, o outro lado pegaria aqui. Menos com menos mais, só que troca o sinal porque dá no sentido da secundária. Vamos pegar o k agora. Se eu pegar o k no sentido da principal, o k já vai pegar, já não vai zerar nenhum. O k no sentido da principal pegaria o seguinte, esse k multiplicaria o que estava aqui, que é justamente esse, e depois multiplicaria o que está aqui, que é justamente esse. Ou seja, são esses dois multiplicados, tá? E mantendo o sinal. Menos com mais seria menos. A vezes A dá A ao quadrado. Aí aqui vai ficar seno vezes seno, dá seno ao quadrado de θ, né? E seno vezes cosseno vai ficar seno de φ, cosseno de φ. Professor, vai ficar grande, hein? Vai ficar grande. E o K aqui, ó, o K também não zeraria quando pegar no sentido anti-horário, tá? No sentido da diagonal secundária. Aí no caso aqui muda o sinal, só que os dois é positivo, então vai ficar menos. Então vou colocar o menos aqui embaixo, tá? Então esse seria o I, esse seria o J, esses dois aqui estaria com K, por isso que estão na segunda coordenada, tá? E aí seria isso menos isso, que seria o seguinte... A vezes A ao quadrado, cosseno vezes cosseno de θ, cosseno ao quadrado, tá? Percebe que eu estou multiplicando porque os dois são de θ, né? Aí eu tenho seno de φ e cosseno de φ. Então vai ficar seno de φ, cosseno de φ. Ok? Deu isso daqui, ó. Esse daqui é justamente o Rθ, Rφ. Ficou grande, tá? Você vai ver que vai começar a diminuir. Quando a gente for calcular o quê? Calcular justamente o módulo, a norma do Rθ, Rφ. Como que a gente calcula? A gente vai elevar tudo ao quadrado. E vai tirar a raiz. Vai levar esse ao quadrado aqui, que vai ficar negativo ao quadrado, vai ficar positivo, né? A quarta. Vai ficar a quarta. Cosseno ao quadrado, seno a quarta. Porque justamente está tudo ao quadrado, tá? Ao quadrado aqui vai ficar a quarta, esse não tem nada, vai ficar quadrado, esse tem 2, vai ficar a quarta. Então vai ficar a quarta cosseno ao quadrado de θ, seno a quarta de φ. Cosseno ao quadrado de θ, seno a quarta de φ. Mais, agora esse daqui ao quadrado, tá? Que vai ficar a quarta, seno ao quadrado e seno a quarta de φ. Vai ficar a quarta... seno ao quadrado de θ e seno a quarta de φ. Né? Justamente isso. E aí tudo isso daqui vai estar elevado ao quadrado, mas cuidado que não é elevar esse ao quadrado e esse ao quadrado somado, porque ó, esse daqui é o primeiro termo, então eu vou levar isso daqui ao quadrado. Esse daqui é o segundo, eu vou levar isso ao quadrado. Esse daqui, que vai ficar desse jeito aqui, ó, o com K tem isso daqui, ó, que é menos A ao quadrado. Vamos fazer esse mais fácil. Vamos fazer esse em partes, senão vai ficar muito grande. O K tem isso daqui, ó, que é menos A ao quadrado, seno ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ, ó, menos A ao quadrado, seno ao quadrado de θ, seno de φ, cosseno de φ, menos A ao quadrado, cosseno ao quadrado, A ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, seno de φ, cosseno de φ. Meu Deus, professor, que trabalho, hein? É bem isso. Aí aqui, eu vou ter que levar tudo isso daqui ao quadrado, tá? Então perceba que seria uma subtração. Então seria esse primeiro ao quadrado, menos 2 vezes esse, mais esse ao quadrado. Mas antes da gente fazer isso, senão isso daí vai ficar gigante. Vamos fazer isso. Já é gigante, vamos só reduzir. Como? Olha só, eu não tenho A ao quadrado, seno de φ e cosseno de φ nos dois termos, então eu vou colocar o A ao quadrado, vou colocar o menos também, menos A ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ nos dois termos, ok? Aí vai sobrar o quê? Aqui pegou o menos A ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ, sobrou seno ao quadrado de θ. E aqui pegou o menos A ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ, sobrou o cosseno ao quadrado de θ. Mais cosseno ao quadrado. Por que mais? Porque o menos foi, né? Então sobrou mais. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. 1 vezes isso é isso. Então, no fundo, isso daqui ó, é o terceiro. Tá? O terceiro se reduz a isso. Então, a gente até pode escrever isso daqui, ó. Esse daqui que está junto com K, a gente pode escrever justamente desse jeito aqui, ó. Menos A ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ.
tá? Menos a ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ, justamente porque quando a gente coloca essas coisas em evidência, sobra seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1, e 1 vezes isso dá isso, tá? Então é esse daqui que eu vou elevar ao quadrado agora. Ficou um termo só, né? No K ficou um termo só. É justamente isso daqui, ó, que eu vou elevar ao quadrado. Antes de apagar, vamos já colocar isso daqui ao quadrado. Aí vai ficar negativo ao quadrado, fica positivo, né? O a ao quadrado fica a quarta. Aí vai ficar seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Tá? Vamos fazer contas. Quem disse que é fácil, né? Vamos lá. Não é difícil, mas dá trabalho, né? Dá trabalho. Agora vamos lá, o que eu posso... Ah, isso daqui tem uma raiz, né? Isso daqui está tudo dentro da raiz, porque a gente está calculando a norma desse vetor aqui. O que eu posso fazer? Ó, tem tudo a quarta, né? Eu posso colocar a quarta em evidência. Mas vamos fazer o seguinte, antes de colocar todos a quarta em evidência, vamos só nesses dois pedaços aqui, ó. Eu vou colocar a quarta, seno a quarta em evidência. Seno a quarta de φ. Aí é o seguinte, a quarta foi para evidência, seno a quarta foi para evidência, sobrou cosseno ao quadrado de θ. Mais aqui a quarta foi para evidência, seno a quarta de φ foi para evidência, sobrou seno ao quadrado de θ. Já deu para perceber, né? Outra coisa que vai sumir aí, né? A quarta, seno ao quadrado de φ. Isso daqui eu ainda não coloquei nada em evidência, tá? Só vou copiar. Aqui já dá para ver, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, né? Então vai ficar só o a quarta vezes seno a quarta de φ. Justamente porque ele multiplica por 1, né? E ali tem o outro a quarta, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. O que eu vou colocar em evidência agora? Agora eu vou colocar o a quarta tem nos dois termos. Vou colocar a quarta em evidência. E seno ao quadrado tem também nos dois termos. Seno ao quadrado de φ. Vou colocar em evidência. Ó, a quarta saiu. Aqui seria seno a quarta. Aí eu tirei seno ao quadrado. Ou seja, desses 4 seno eu tirei 2. Sobrou 2 aqui. Sobrou um seno ao quadrado de φ. Mas, e aqui, esse a quarta saiu, esse seno ao quadrado de φ saiu, sobrou o quê? O cosseno. Aqui é cosseno ao quadrado, né? Sobrou o cosseno ao quadrado de φ. Aí, olha só, esse a quarta e esse seno ao quadrado de φ. Aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de φ dá 1. 1 vezes isso dá isso. E aqui é a raiz quadrada, né? Eu posso cortar, né? Corta esse 2, vai sumir esse 2. E corta aqui, vai ficar um 2 aqui, né? Para tirar da raiz. Então, tirando da raiz, esse a quarta fica a ao quadrado. E esse seno ao quadrado fica só seno de φ. Ó, então, a gente tem que esse daqui, a ao quadrado seno de φ, é a resposta do Rθ-Rφ. Perceba o seguinte, ó. Se você lembrar lá das coordenadas que a gente aprendeu em cálculo 2, lá das coordenadas cilíndricas, não aparecia justamente o ρ ao quadrado seno de φ? O ρ seria o raio da esfera, né? Aqui também apareceu o A, que é o raio da esfera, né? Percebe que isso daqui é justamente o jacobiano lá das coordenadas cilíndricas. Tá, então o que eu vou fazer? Eu não tinha essa integral aqui, ó, integral dupla de 1 vezes isso. Por enquanto, a gente só calculou isso daqui, que é a norma do Rθ-Rφ. A norma do Rθ-Rφ é isso daqui, tá? Vamos agora calcular essa integral dupla. Então vamos lá, integral dupla disso daqui é Rθ-Rφ, tá? Agora a gente vai ter que calcular integral dupla de 1, eu não vou colocar 1, só vou colocar aqui Rθ-Rφ dθ dφ, onde o φ é de 0 a π e o θ é de 0 a 2π, né? O φ é de 0 a π, o θ é de 0 a 2π. A gente já calculou, então vamos lá, integral de 0 a π de 0 a 2π. A gente já calculou essa norma aqui, que dá exatamente o a ao quadrado seno de φ.
ao quadrado seno de φ. E aí dθ dφ. Vamos calcular essa integral aqui de dentro. E essa integral aqui. Vamos lá. Vai ser integral de 0 a 2π de A ao quadrado seno de φ dθ. Perceba que eu estou calculando integral em relação a θ. Ok? Não tem θ, é tudo constante. Então fica o quê? Fica a constante vezes... seno de φ. A constante vezes a variável. E isso eu substituo de 0 a 2π. Então, troco θ por 2π ao quadrado seno de φ vezes 2π, menos troca o θ por 0, né? Justamente que eu integrei em relação a θ, por isso que eu estou trocando o θ. Aqui zerou essa parte, vai ficar só essa parte aqui, né? Que vai ficar ao quadrado 2π. Vamos colocar 2π ao quadrado? Vamos colocar aqui na frente. Vamos dar só ordem aqui. Vou colocar 2πa ao quadrado seno de φ. E vamos jogar aqui na nossa integral. Vai ficar a integral aqui de 0 a π. Essa integral de dentro deu 2πa ao quadrado seno de φ dφ. E aí eu vou calcular essa integral. O 2πa ao quadrado é constante. Quando eu integrar seno, né, no caso seno, a integral é menos cosseno, né? Então vai ficar menos cosseno de φ de 0 a π. Aí vamos lá, vamos trocar o φ por π primeiro. Menos 2π ao quadrado cosseno de π. Menos aqui, menos 2π ao quadrado cosseno de 0, trocando o φ por 0. Isso daqui vai ficar igual, menos 2π ao quadrado cosseno de π é menos 1. Menos aqui, menos 2π ao quadrado cosseno de 0 é 1. Menos com esse menos dá mais, 1 vezes isso dá isso, né? 2π ao quadrado. Menos com menos dá mais, isso daqui vezes 1 dá também 2π ao quadrado. Então eu tenho 2π ao quadrado de um lado, 2π ao quadrado do outro lado. Eu tenho no total 4. Eu tenho no total 4π ao quadrado. Chegamos. Não era que a gente queria chegar? Vamos voltar aqui, ó. Não é que a gente chegar? 4π ao quadrado, né? Deu trabalho, mas a gente chegou. 4π ao quadrado é a área de superfície de uma circunferência, tá? O exemplo da aula seriam esses dois exemplos. Para terminar a aula, só vou mostrar duas formulazinhas. Primeiro, uma aplicação dessa integral de superfície seria o seguinte, eu até já cheguei a comentar, né? Se o gama seria a função densidade de cada ponto da minha superfície, né? Então, se eu fazer a integral de linha dessa função densidade sobre aquela superfície, dá exatamente a massa, né? Aqui é usar a fórmula, né? Seria a densidade, a integral, usando a fórmula, integral dupla da densidade na parametrização, vezes aqui o produto vetorial entre RU e RV, ou Rθ, RZ, depende de quais são os nomes das variáveis de parametrização, em relação a essas variáveis de parametrização, e esse D seria os intervalos de integração em relação a essas variáveis de parametrização. Tudo é em relação a variáveis de parametrização, tá? Essa seria uma aplicação. E tem outra coisa. A gente viu por enquanto, tá vendo por enquanto, a parametrização, que é uma forma de representar uma superfície. O que é uma parametrização? É o seguinte, a gente pega lá U e V, variáveis de parametrização, o V, e cada ponto vai lá para o plano, para o x, y, z, tá? Então, tenho lá uma superfície, cada ponto dessa superfície vai ter o seu x determinado por U e V, o seu y determinado por U e V, e o seu z determinado por U e V. Então, percebe que aqui eu tenho 5 variáveis. 2 de parametrização e depois a saída tem 3. Mas eu posso determinar essa função aqui também, essa superfície, em uma função de 2 variáveis. Então eu pego esse próprio x e esse próprio y aqui no plano, e aí cada x e y vai levar a uma altura z. Então posso representar essa superfície, a gente viu, pode representar a superfície parametrizada
que seria u e v separado, e esse u e v levando a pontos tridimensionais. Ou você pode pensar essa superfície como se fosse o gráfico de uma função de duas variáveis. E se eu tenho a minha superfície sabendo qual que é a função que determina ali o gráfico dela, que seria aquela superfície. Dá para calcular ainda a integral de linha nesse caso? Dá. Aí a gente vai ver aqui, ó. Olha só. Seja a função g, o g vai de R2 para R, ok? E essa g vai determinar S, tá? Essa g vai determinar S, que vai ser a S, tá no R3. Então eu vou ter duas variáveis independentes e uma dependente. O gráfico dela, o S, é o gráfico da G, tá? O S é o gráfico da G. O gráfico dela vai me dizer quem que é essa superfície, tá? Temos que o seu gráfico é uma superfície S, que pode ser parametrizada. Eu posso parametrizar dessa forma aqui, ó. Eu pego duas outras variáveis de parametrização, por exemplo, u e v, né? Aí o primeiro vai ser x, o segundo vai ser u, desculpa, o segundo vai ser v e o outro vai ser o v. Que seria, por exemplo, se eu chamar aqui o de x e o v de y, olha só, o gráfico não é definido desse jeito? A gente pega um x e um y lá no chão, e a altura dele, o z dele, né, ó, o z dele vai ser determinado pelo g de xy, ok? Então eu posso parametrizar desse jeito. O primeiro vai ser uma variável de parametrização, por exemplo, u. O segundo componente vai ser outra v. E o terceiro vai ser o g de uv, que seria justamente o g do primeiro, que é x, e o do segundo, que é y. Então eu transformei uma função, uma superfície que era encontrada sobre o gráfico de uma função g em uma forma parametrizada. Essa é uma forma de parametrizar o gráfico de uma função. Então, quando a gente vai calcular uma integral de linha de um campo escalar f, cuidado que esse campo escalar não é a g, é outra coisa, tá? Na verdade, essa g aqui, o gráfico dessa g vai se determinar a superfície. E cada ponto dessa superfície, essa f vai levar em outro valor, tá? Quando eu for calcular a integral dessa f, que não é a g, é outra coisa, outra função, sobre a superfície S sim seria o gráfico da g. A gente aplicando a fórmula que a gente viu de parametrização seria o quê? Seria a integral dupla da f da parametrização. No caso, a parametrização, quando eu tenho o gráfico de a superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis, é desse jeito aqui, né? No caso, eu só chamei de xy, g de xy, g de xy, que é o z. E aí, quando a gente for calcular, se você for calcular isso daqui, ó, o r e o rv, nesse caso, vai dar justamente isso daqui. Raiz quadrada do quê? Da derivada da z. A z é o g, tá? Se você escrever z ou g, é a mesma coisa. Da derivada da z, ou seja, da g em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial da z, ou seja, da g em relação a y ao quadrado, mais 1, ok? Então, se você tem que a S é o gráfico de uma superfície, você pode usar essa fórmulazinha aqui, ó. Se eu usar essa fórmulazinha aqui, você consegue calcular a integral de linha. E da mesma forma, se a função for 1, né? Se a função for 1 só tem isso daqui, a gente encontra a área da superfície. Então, se eu tenho o gráfico de uma função de duas variáveis, e eu quero qual que é a área daquela superfície daquele gráfico, é só você calcular a integral dupla disso daqui, ó, da raiz quadrada de dz ao quadrado dx mais dz ao quadrado dy, que é justamente a função g, mais 1, né? du dv, que no caso aqui seria o dx, na verdade dx dy, né? Eu coloquei du dv, mas na verdade é dx dy. Ok? Na verdade, então isso daqui eu posso fazer um exemplo utilizando isso em outro vídeo, tá? Mas nesse vídeo é só para mostrar que tem como você calcular, por exemplo, a área de uma superfície sem precisar necessariamente parametrizar. Se você sabe se você calcular a área da superfície de um gráfico de uma função de duas variáveis independentes, ok? Espero que tenham gostado da aula. Abraços e bons estudos a todos.